Estou aqui para a gente ler, porque nem sempre é bom sozinho. Se tem dificuldades nesse caminho, eu livro você. Ei, oi! Bom ter você aqui lendo comigo. Vamos continuar nossa Read Play, lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É um título que se refere a um sujeito que escreve a sua obra depois que morreu. Tanto que ele dedica a sua obra a um verme que roeu as carnes dele. Roeu, pretérito perfeito, ação totalmente concluída no passado. Quer dizer que ele não tem mais mão, não tem mais corpo, não tem mais presença física. Com vocês, o óbito do autor. Brás. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Gente, fazendo aqui uma observação sobre este começo de capítulo. O Brás Cubas ele fala pra gente que por ser um morto, ou seja, um defunto autor, alguém que primeiro morreu e depois escreveu, diferentemente do habitual, né, tipo Machado, que primeiro escreveu e depois morreu. Então Machado é um autor defunto, Brás, defunto autor. Ele também faz uma relação intertextual, né, conversando com outro texto que é a Bíblia, citando que o Moisés, que teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados aí o Pentateuco, colocou o seu nascimento no começo, lá no Gênesis, e a sua morte lá no último desses 5 livros, no Deuteronômio. E que o Brás está começando a sua obra ao contrário, quer dizer, primeiro começando pela morte e depois pelo nascimento. E que essa é a diferença radical entre os dois livros. Então a gente percebe aí um pouco do caráter arrogante, pedante, metido, a besta do Brás Cubas, né? Então a gente já percebe aí alguns traços de personalidade dele pela maneira como ele conta a sua história, que ele acha também que vai ser mais elegante e mais inovadora do que a literatura habitual. Continuando o Brás. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Então, gente, rapidinho aqui comentando, o Brás diz que morreu em 1869 com 64 anos, logo teria nascido aí em 1805. Então, a história dele vai se confundir com a história do Brasil e, por extensão, né, do mundo, principalmente do Ocidente, né, na primeira metade do século XIX. Então, conhecer um pouco da história desse tempo nos ajuda a entender um pouco também de como o Brás funciona, o círculo social, não é? O Brasil como um todo. Ah, então fiquem de olho nesse contexto histórico aí, porque nós vamos resgatar alguns eventos dessa época. Agora, olha só, ele confessa para nós, dando uma de sincerão, que apesar de rico, de um sujeito saudável, né, de um sujeito que tinha muito pela frente, morreu com 64 anos, mas atraiu apenas 11 pessoas para o seu funeral. Como assim, né? Será que um rico não deveria ser, sei lá,
por ser uma pessoa em tese importante na sociedade, atrair mais gente, atrair uma pequena multidão? Aí um amigo dele, um parça, fez um discurso inspirado também no clima, dizendo o seguinte: vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Ponto. Gente, olha só, acho que o trecho é autoexplicativo, né? Como o Brás deixou uma parte da sua herança para este amigo, então o amigo não se fez de mal agradecido e caprichou num discurso fúnebre, numa espécie de elegia, aproveitando-se do clima, né, chuvoso, com as nuvens escuras, o céu carregado, como se a natureza chorasse a perda desse grande homem, entre aspas, né, que teria sido Brás. Então, olha só, alerta estilístico. Aí nós temos uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação, que seria aí a natureza tendo as suas entranhas íntimas, não é, doídas, né, roídas pelo sofrimento do luto, como se a natureza fosse uma pessoa. Tudo bem? Então isso aparece muito na literatura. E sempre que eu notar algum traço estilístico importante que chame a atenção, eu vou fazer essa observação com vocês. Continuando, Brás. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Pausinha rápida que ele faz uma outra intertextualidade, né? Um outro diálogo com um outro texto, nesse caso a famosa tragédia de Shakespeare, Hamlet, em que o famoso príncipe da Dinamarca, jovem ainda, fala num dos seus monólogos sobre a terra desconhecida, nesse Undiscovered Country, que seria a pós-vida, esse mistério de para onde nós vamos depois que morremos. Então, é uma espécie de alerta estilístico. Eufemismo, quer dizer, uma suavização da ideia de morte, que é algo pesado, não é? Então, aqui nós temos essa ideia atenuada por esse eufemismo da terra desconhecida. Continuando. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, Lírio do Vale, e... tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa, nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E, dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. Mais uma paradinha, gente. Os narradores machadianos adoram provocar o leitor. Nesse caso aqui, né, espicaçar a nossa curiosidade, oferecendo um teaser, não é? Quer dizer, uma pequena amostra de algo que está por vir,
que está por vir, mas sem revelar efetivamente isso, tudo bem? Então, voltando aqui para a narrativa. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Iliço às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la lá ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Ponto. Aqui, gente, nós temos uma espécie de digressão do Brás. Aqui nós temos um desvio da narrativa em que ele fala sobre a brisa, a viagem que essa senhora anônima faz na sua imaginação, possivelmente relembrando as experiências que teve com o Brás Cubas e que a teriam feito sofrer pela morte dele. E o Brás diz que também vai fazer essa viagem. E ele cita aqui o ilustre viajante, que é um escritor francês chamado Chateaubriand, que escreveu um livro chamado Itinerário de Paris a Jerusalém, e ele cita esse voo das cegonhas, que partem do Iliço, que fica na Grécia, não é? Citando aí as ruínas gregas, que remontam a um passado, né? Até chegar ao mais primordial desses passados da humanidade, que seria a África jovem, né? Berço, o ser humano, Homo sapiens, digamos assim, que deu origem ao que nós somos hoje. Tudo bem? Então ele está fazendo essa digressão. Voltando aqui agora para Brás. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Ponto. Gente, essa passagem aqui também é ótima, né? Ele descreve o cenário mais prosaico possível, as pessoas levando uma vida absolutamente normal, cotidiana, ignorando a morte dele, né? E como ele já está aborrecido com o saco cheio da vida, ele acaba, de uma maneira quase masoquista, né, sentindo prazer aí nos seus últimos instantes, nos estertores da sua morte, né? E, de certa forma, também se aliviando desse peso da vida, que ele não vai levar para o além, como a gente percebe aqui, que ele é um sujeito bastante leve, né, à beira de se tornar aí divertido, ou aparentemente. E aí, mais um alerta estilístico, percebam que no final deste parágrafo, ele diz assim: e o corpo fazia-se-me planta, pedra, lodo, coisa nenhuma. Então, nós chamamos isso de gradação, nesse caso aqui, descendente, que ele parte de um elemento que vai, digamos assim, diminuindo de intensidade, né? Em que nós temos a planta, que é algo aqui tratado como maior, né? A vida, a pedra, né? Que está num degrau abaixo, digamos assim, nessa escala de vida, o lodo, que vai se acumulando com o tempo na pedra, até não sobrar nada, né? Então, tudo isso também dá a ideia de morte e a degradação do corpo, a decomposição. E aí nós temos mais uma vez aquele traço de niilismo, né? De um personagem, né? De um narrador que não acredita que exista nada além daquilo que é material, né? Não existe aí digamos assim, um paraíso, um nirvana. Então ele está numa espécie de limbo, né? Ou seja, de coisa alguma. Destoando aí de algumas teorias, de algumas crenças
que algumas pessoas, algumas culturas possuem a respeito do além-vida. Fechando, morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia. E todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Bom, aqui ele fecha este capítulo já dando um gancho para o próximo, em que ele vai nos dizer que, embora tecnicamente tenha morrido por conta dessa doença, dessa pneumonia, foi algo que teria causado essa pneumonia que de fato o matou. Então é o que nós vamos ver no capítulo seguinte. Então nos encontramos lá. Não se esqueçam de curtir, comentar, assinar o canal, ativar as notificações e, gente, compartilhem para que o logaritmo entenda que outras pessoas achem esse trabalho importante. Precisamos ajudar a formar mais leitores. Então, gente, conto com vocês. Brigadão, beijão, tchau!